Boa noite para quem está chegando. Oi, oi, Renata, Cíntia. Vamos aguardar aqui a Fabiana chegar para mais uma live, para falarmos de um assunto tão importante, né? Que são os games. Como as famílias estão lidando com essa situação hoje. Oi, Daniele, tudo bem? Obrigada, Renata. A gente se arruma um pouquinho para a live, né? A gente não sai mais. Bom ter vocês por aqui. O tema hoje é muito bom, muito interessante para quem tem filhos, para quem lida com os pequenos, com os adolescentes, com os jovens. Oi, Cíntia. E aí, a Fabiana vai trazer para a gente, né? Falar um pouquinho sobre isso aí. Oi, oi. Oi, Ana. Enquanto a Fabiana não chega, vou passar um pouquinho para vocês o que a gente está pensando em falar, tá? O tema é por que as crianças e adolescentes gostam tanto de jogos eletrônicos, né? Realmente eles são apaixonados desde pequenos, eles começam mexendo no celular da mamãe e do papai, e aí daqui a pouco descobrem lá a Fabiana tá aqui, mas ela não enviou o pedido ainda. Envia o pedido aí pra mim, Fabia. Não apareceu. Eu acho que tem como convidar. Deixa eu ver se eu consigo aqui convidar a Fabiana. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vê, Fabiana, se apareceu alguma coisa para você entrar. Ah, apareceu. Ah, já mandei. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Tudo Quanto bem? tempo? A gente está tão pertinho. Verdade, moramos bem pertinho, né? Quase, É, quase o mesmo prédio, assim, um do lado do outro. é verdade. Se bobear, dá pra gente se falar assim das Dá varandas, né? tchau, exatamente. E aí, tava falando aqui, tava dando boa noite pro pessoal, falando um pouquinho aqui sobre o que a gente vai falar, né? Mas primeiro eu vou te apresentar, te agradecer por você estar aqui. Fabiana Bechara, né? Psicóloga, pedagoga, mestre em educação, professora de educação infantil, ensino fundamental, ensino superior também, né, Fabia? Pois é. Jogo Trabalha nas com 12. trabalha com a gente lá no Estímulo, é um prazer ter você com a gente lá. Mãe de três, somos mães de três, né, Fabiana? Pois é. Trazemos uma experiênciazinha, né, junto aí com a vida profissional, experiência de mãe. Deu pra gente exercitar, vem dando, né? As minhas já estão É. grandes. Você ainda está no Ah, mas exercício. continua dando, né? Continua. Então, esqueci de falar alguma coisa de você aí? Não, acho que falou Não, tudo. Eu acho que o principal é a gente embarcar nessa troca, né? Eu isso acho que aí. eu adoro estar nesses momentos para a gente refletir um pouquinho. Antes, deixa eu dar um oi pro Pedro. Pedro, que a Dani falou que ele mandou um oi para mim. Tô morrendo de saudade de você, Pedro. Pedro é um dos meus parceirinhos lá do Estímulo, sério. Ah, que Tá lá com a legal, Dani. que Dá legal. um oi aí para todo mundo. As meninas estão dizendo que eu estou maravilhosa. Ai, gente, obrigada. Só prendi os cabelos. Eu tava falando, Fabiana, que a gente não se arruma mais para sair, a gente dá uma ajeitadinha no visual para fazer live, entendeu? Hoje eu passei até batom, Eu olha. Eu falei, também. não, tem que dar uma melhorada, Exatamente. né? Então, eu estava falando do tema da live, né? Por que as crianças e adolescentes Pois gostam tanto é. de jogos eletrônicos? Acho que a gente começar com essa pergunta aí é uma Eu boa, acho que a né? gente tem que até voltar um pouquinho, né, Célia? É, Por que que a gente gosta tanto de jogos? de uma Né? maneira Na geral, né? O verdade, adulto também, né? a gente tem uma relação com jogos porque É. o jogo, né, ele traz para a gente uma série de oportunidades, né? Seja oportunidade de desenvolvimento, oportunidades de diversão, né? Então o jogo faz parte, o lúdico faz parte Uhum. da nossa vida, né? O jogo tem a ver com brincar, né? Por mais que não seja só aquele brincar, né, imaginário, né? Faz muita relação com a vida também, né, Fabiana? O ganhar, o perder, competir, né? Até onde Com eu posso ir, certeza.
né? O jogo faz parte da nossa humanidade, né? Assim, o ser humano brinca, né? E o ser humano, portanto, joga. Né? Então, o jogo, ele faz parte da nossa construção enquanto sujeito, e por isso a gente gosta, e gosta tanto. Né? E o jogo, seja ele qual for, ele traz para a gente aí oportunidades de desenvolver algumas funções, né? E de estar experimentando também, né, algumas situações que fazem com que a gente se desenvolva também. Né? Então, jogar é uma experiência gostosa, é uma experiência rica, né? E a gente tem que lançar a mão desse jogo. Né? Quem é educador que está aí acompanhando a gente, assim como eu, sabe o quanto o jogo contribui para o desenvolvimento. A gente, na própria terapia, né, Célia? Sim, sim. E aí, quando você traz o jogo, você não traz somente o jogo eletrônico, né? Você traz agora... Nesse momento, você está trazendo qualquer jogo, né? Porque eu acho que é importante a gente entender que jogo de tabuleiro, jogo de imaginação, né? O jogo imaginário, né? O jogo de tabuleiro, o jogo de carta, né? O jogo no papel, quem nunca jogou aquela dedanha, stop, né? Todos esses jogos, eles têm essa função e eles têm um papel na nossa vida. Sim. Todos nós gostamos de jogar. Mas a gente tem os jogos eletrônicos, que a princípio, eles funcionam da mesma forma como todos os jogos, né? Oi. É quando a gente jogava naquele celular antigo, né? Aquela cobrinha. A gente tinha aquela telinha pequenininha no celular, né? Ou antes até disso, os nossos videogames, o Atari, né? Sim, a origem desses jogos. Os jogos eram muito semelhantes aos jogos de tabuleiro, aos jogos físicos, né? Então, a gente tinha aí uma preocupação maior, até educativa, nos jogos eletrônicos também. Né? E você seguia um pouco daquele padrão de início, meio e fim. A própria tecnologia não permitia o que a gente tem hoje, que é essa alta velocidade de processamento. Então, a gente também tinha que esperar, né? Tinha que encaixar aquela fita. Nossa, eu lembro que eu sofria, encaixava aquela fita no Atari, depois agarrava aquele negócio e não saía. Exatamente. Né? Então, o jogo também, mesmo ele sendo um jogo eletrônico, ele tinha toda essa dinâmica que um jogo do tabuleiro tem. Você tinha que ligar, você tinha que ir lá, botar aquele botãozinho atrás da televisão, né? Aquele que tinha que tirar para botar o videogame. Até na tela era uma coisa mais plana também, né, Fabiana? Hoje em dia é mais aquela coisa, mais 3D, né? Tem todo um visual. A quantidade de estímulos, né, é muito maior. Então, assim, a própria evolução da tecnologia proporcionou que os jogos eletrônicos se distanciassem um pouco desses outros jogos, né? E com isso trouxessem alguns desafios, vamos dizer assim. Eles continuam tendo um lado positivo. Então, é importante a gente falar, né, Célia, que a gente não quer aqui crucificar os games e os jogos eletrônicos, até porque essa garotada tem um outro chip, né? E esses jogos têm um espaço, têm o seu lado positivo também, se bem utilizados. Acho que é uma coisa que a gente pode falar mais lá na frente. Mas eles têm uma diferença muito grande. Primeiro, na facilidade com que eu tenho acesso a esse jogo eletrônico. Né? Um jogo de tabuleiro, para eu jogar, eu tenho que pegar no armário, eu tenho que arrumar, eu tenho que abrir a caixa, eu tenho que botar as pecinhas, as cartinhas, né? Banco imobiliário. Tem que ter um parceiro para jogar. Tem que ter outra pessoa para jogar comigo. E quem de nós tem disponibilidade para sentar e ficar jogando War 2, 3 horas, né? De jogo. Eu lembro que bem corrida, né? Na minha infância, né? Eu jogava com os meus primos, a gente jogava uma tarde inteira de War, né? E isso também essa nova geração, ela não aguenta ficar esse tempo esperando. Então, esse jogo eletrônico também, ele vem como reflexo. Quem veio primeiro, ovo ou galinha, a gente também não sabe, né? Mas é um pouco fruto dessa sociedade mais acelerada, dessa sociedade imediatista, onde eu tenho a facilidade na palma da minha mão. Sim, então, a tecnologia trouxe uma rapidez muito grande para tudo, né? Então, as pessoas eu vou escolher jogar na minha palma da minha mão, que eu aperto um botãozinho, eu já estou no jogo, eu vou lá no armário, pegar aquele baralho, convidar alguém para jogar comigo, arrumar a mesa, sentar. Essa facilidade, essa comodidade que a tecnologia nos trouxe em vários aspectos na nossa vida,
influencia também essa questão do jogo. Sim. Né? E aí, com isso, eu começo a preferir jogar, né, num jogo eletrônico do que outros jogos, inclusive esporte. E são muito né? divertidos os jogos também, né? Chamam as Chamam a pessoas, atenção, né? Sim, e aí a gente tem interesses outros, né? Como eu falei lá na história dos games, né? Existem até hoje jogos eletrônicos que são com esse viés educativo. Sim. Mas eles também são um grande filão de mercado, né, Célia? Então, os interesses são outros hoje em dia, muitas vezes, e aí o interesse é manter esse consumidor, e aí a gente não pode esquecer isso, porque a criança ali também está consumindo, além de estar jogando e se divertindo, e se desenvolvendo também, mas ela está ali consumindo informações, consumindo padrões, consumindo produtos, porque eles gastam horrores, de R$1,90 e R$1,99, zero, né? 99 centavos, 2,99, e eles vão consumindo. Exatamente. Né? E assim você tem toda uma indústria por trás disso que quer manter também, né, essa criança e esse adolescente aí permanecendo nesse jogo. E aí esse jogo começa a ganhar outras características, além dessa facilidade, e hoje a própria tecnologia permite uma velocidade muito maior de jogo. O que eles perceberam? Se eu quero manter, né, essas crianças jogando, eu não vou frustrar, né? O jogo não vai ser como era, né? Antigamente, a gente levava um tempão para conseguir passar em todas as fases, né? E se a gente perdesse, quem joga videogame há muito tempo sabe que se você perdia, não interessava, você estava na fase 7. Se você perdia na fase 7, você voltava para 1, amiguinho. E aqui tinha que fazer tudo de novo. A Ana do Agathon fez um comentário aqui interessante, que tem muitos jogos que são programados e desenvolvidos para o consumo e a dependência. Quer dizer, a indústria dos games também tem interesse nisso, né, Com certeza, com certeza. De que as pessoas se tornem dependentes e o consumo seja, né, contínuo, sim, né? Sim, porque é um negócio, né, Célia? E aí um negócio que pode ser legal, que tem a sua diversão e que pode contribuir muito para o nosso desenvolvimento e para o nosso lazer, ele pode também trazer alguns prejuízos, né? Então, quando eu tenho essa velocidade, esse excesso de estímulo, quando eu não faço mais essa jogada de que você perdeu lá na fase 7, volta lá para a fase 1, porque é frustrante. Engole a frustração e volta para outra fase. Não tem mais. Os jogos não são mais assim. Os jogos hoje em dia, eles não têm fim, e aí você fica de eterno jogando, né? Quando você perde, é uma fração de segundos para você poder retomar, né? E mesmo os jogos que você perde, você sai ou você não gosta, a variedade de jogos e a facilidade com que você migra de um jogo para outro é muito grande. Achou difícil, então, perdeu, vai para o outro que é mais interessante, vai para outro, que ganha, né? E isso não é só no jogo, né, Célia? A gente percebe isso no consultório com as crianças. Desenho animado, gente. A gente tinha que assistir o desenho, viu o anúncio, a gente tinha que esperar o anúncio para ver a outra parte do desenho. O desenho só tinha naquele horário de manhã. Verdade. Hoje não. A tecnologia digital trouxe isso, né? As minhas filhas viveram essa fase daquele tempo ali do desenho. Fora aquele horário não tinha, era outra programação. E olha como isso ensina, né, Célia? Porque ensina a esperar, ensina que as coisas têm sua hora. E hoje, a tecnologia digital, ela trouxe uma facilidade, né? Mas ela trouxe também esse excesso de informação, essa velocidade muito grande e esse imediatismo. Eu faço só o que eu quero, eu vejo só o que eu quero e eu vejo na hora que eu quero, né? E os jogos eletrônicos, eles refletem um pouco esse padrão, que aí a gente vê no desenho animado, né? Hoje eu vejo o desenho a hora que eu quero no Netflix, não é naquela hora da Xuxa, 10 horas, né? Que tinha antigamente. Se você perdeu, perdeu, né? Porque você não tinha como ver de novo. Hoje não, eu vejo quantas vezes eu quiser. E aí vem os excessos, né? As crianças de hoje não conseguem assistir um episódio. Elas assistem 50 episódios. Né? Elas vão na série que elas gostam assistindo um atrás do outro, né? Por quê? Porque algumas coisas, né, Célia, aí você pode também falar muito melhor do que eu, né? Toda essa questão, ela é aprendida também, dessa organização, né? Desse equilíbrio, desse autocontrole, dessa autorregulação,
né? E os jogos eletrônicos, de alguma forma, eles não estão contribuindo para esse desenvolvimento. Então, quanto mais cedo eu ofereço o celular para o meu pequeno, né, mais ele vai entrando nesse automatismo, nessa facilidade, nesse imediatismo, nessa dificuldade de esperar, né, nesse tempo de escuta, porque eles ali ficam também muito no mundo deles, não tem interação. Não, Né, é Célia? só, não tem Que num interação. jogo de tabuleiro eu tenho. Eu costumo orientar, porque hoje em dia é difícil você dizer não ofereça de forma alguma, porque as famílias acabam em algum momento usando aquilo como estratégia, né? Para a criança ficar atenta a alguma coisa, porque precisa resolver algum problema. Então eu costumo dizer que o bom é que aquele estímulo tenha a interação dos pais, né? Sim, A seja criança mediado, né? sim, tem a mediação, né? Tá assistindo o vídeo, os pais façam mediação do que a criança está assistindo naquele vídeo, para não ficar aquela coisa isolada, né? Da criança E só com auxiliem nesse estímulo. processo de. E auxiliem nesse processo de começou, termina. Né? Não Sim. é porque tem aquela lista de 20 mil opções que eu vou Isso. começar, não gostei, perdi, vou para o outro. Não, a gente tem que aprender a ganhar, a perder, né? A entender por que você perdeu. Né? E o jogo eletrônico, a forma como eles foram se desenvolvendo e o que a gente tem em termos de oferta aí, a gente tem jogos muito bons, jogos educativos, né? Mas muitos jogos que são esse negócio, né? Como a Ana colocou, que tem uma indústria aí por trás e que a gente precisa ter um certo cuidado. Né? Porque então, nossos filhos assim, estão ali como consumidores, né, Célia? retomando um pouquinho o que você falou, né? De positivo, o que os jogos têm? Muitas coisas, né? E Estímulo mesmo os jogos cognitivo. eletrônicos, a gente tem ali todo um estímulo cognitivo, estratégia, tomada de decisão, planejamento, né? Tem toda essa questão de percepção, né? Os jogos, eles são muito ricos em termos de estímulo, né? Então, e as crianças, elas percebem, quem tem filho como eu, né, nessa faixa etária, eu fico enlouquecida como elas pensam muito mais rápido do que eu. Como elas percebem as coisas muito mais facilmente. A coordenação motora naquela quantidade de botões, Célia, é absurda. Eu tenho que ficar olhando para pensar, a automação com que eles conseguem fazer, tudo isso é extremamente rico. Né? O jogo eletrônico continua, assim, também trazendo experiências de vida. Né? Por mais que esse ganhar ou perder fique um pouco camuflado ali, né? Para a gente não frustrar tanto, mas ainda tem o ganhar ou perder, ainda tem o bem e o mal, né? A gente ainda percebe e que são ganhos de qualquer tipo de jogo. Então, o jogo eletrônico, ele tem o seu lugar. Né? Não é para a gente falar, não vai jogar nunca. Não, vai jogar, porque até é importante. Eles vivem no mundo digital. Essa garotada está crescendo num mundo que tem essas características. Sim. Tanto né? que questão... nós, enquanto profissionais, a gente usa os jogos eletrônicos no trabalho. Eu uso muito no meu trabalho os jogos eletrônicos, né? As escolas, a gente conversou sobre isso hoje, depois você pode falar um pouquinho também. Tem os seus projetos aí com os jogos para chamar a atenção todas essas das ações crianças. de gamificação. Porque toda a metodologia ativa hoje em termos de educação, o que a gente tem de novo de educação de metodologias ativas, de sala de aula invertida, elas vão lançar a mão dessa tecnologia e desse novo mindset, vamos dizer assim. Sim. E aí o jogo eletrônico, ele aparece. Mas sempre, Célia, eu acho que assim, numa dica, né, naquela de dar orientação, o jogo ele tem que aparecer sempre de uma forma mediada, né, porque é preciso filtrar os interesses que estão por trás daquele jogo, qual o objetivo de apresentar aquele jogo, de utilizar aquele jogo, inclusive fazendo leituras do que é bom e do que não é bom naquele jogo. Né? Às vezes a gente escuta no consultório, a mãe chega assim, porque meu filho está muito agressivo e a culpa é do jogo. Não é bem assim. Né? Um jogo, ele não vai trazer isso. É lógico que tinha alguma coisa ali que o jogo ajudou a vir à tona. Né? Porque o jogo vira uma referência. Né? Uma referência de comportamento, uma referência de conduta, né? Uma referência de resposta ao mundo. Então, se eu vejo no jogo
né? Por exemplo, alguns jogos, Fortnite, né? Que o povo adora falar do Fortnite, que é febre, principalmente entre os meninos. Eu jogo, eu tive que entrar nesse mundo, né? Jogo mal e porcamente, sou horrível. Minhas filhas jogam melhor do que eu, mas entendi a lógica do jogo. Tem uma questão, sim, de violência no jogo. Tem, não é à toa que ele tem uma faixa etária indicativa, né? Eu ia até te perguntar isso para depois você falar um pouquinho dessa coisa de faixa etária também. Né? A faixa etária de jogo é exatamente como um jogo de tabuleiro, né? E como um filme, como um livro, que não é à toa. Ela existe ali porque existem alguns padrões ali, alguma linguagem que é utilizada que não é adequada para uma faixa etária anterior. Então é importante a gente estar atento a isso. Não é porque todo mundo joga que o seu filho vai jogar. Se é um jogo para 12 anos, tem um porquê de ser para 12 anos. Né? É lógico que cada família tem as suas flexibilizações. Né? A gente não vai seguir ao pé da letra, muitas vezes, né, essas classificações, porque a gente entende qual é o filho que a gente tem e cada filho é de uma forma. Como ele está recebendo aquele estímulo ali, né? Até onde vai. O importante é que a gente tenha esse olhar enquanto mediador, né, de traduzir um pouquinho daquilo que o seu filho está consumindo também no jogo eletrônico e, de alguma maneira, zelar para essa saúde. E aí eu vi que alguém perguntou, acho que foi a Luana, minha querida amiga, perguntando assim, mas qual é o tempo, então, para as crianças jogarem? Já passou essa pergunta? Essa eu não vi. Essa eu vi. Teve uma outra grande da Ana que eu não consegui ler. Ela passou falou, batido. O jogo eletrônico é muito presente hoje. Tem muita coisa rica, porém é importante essa mediação da família, saber o que os filhos estão acessando e jogando. Isso. Por questões de saúde, por questões de segurança, como a gente falou lá na outra live, né, desse mundo digital. E aí o jogo, em termos de tempo, a gente vai para a mesma lógica dos eletrônicos, né? De qual é o tempo de exposição, né? A gente não vai ficar 2 horas jogando, por mais que um jogo permita, porque o jogo permite, as crianças viram noite jogando. Os adolescentes têm trocado o dia pela noite e permanecem jogando, né? Então a gente tem que ter aí, alguns médicos falam de 40 minutos, né, Célia? Eu sou mãe, gente, 40 minutos não é nada. Eu acho que é quase impossível. Pois é. Então vamos dosar, não precisa ser 40 minutos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Equilibra nos dias. Tem um dia da semana que não tem jogo, né? E aí é muito importante que a gente entenda qual é a função do jogo na vida da sua criança. E aí, Célia, a gente tem visto no consultório, eu acho que isso aí que você nos falou é grupos, importantíssimo, Fabiana. né? E nesse período de quarentena, tá usando aquele tempo no jogo para quê? Para quê? Por que esse excesso do jogo? O que a gente tem visto, e aí as mães que estão aí me seguindo, que me acompanham nos grupos de adolescentes, eu vivo falando isso. O que a gente tem visto nessa garotada, os pré-adolescentes e adolescentes principalmente, que eles estão buscando no jogo algumas coisas que eles não estão conseguindo encontrar no dia a dia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem no jogo, seja ele qual for, e no jogo eletrônico não é diferente, é a diversão, é a busca da gente vencer o tédio. Eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer, então eu vou ocupar meu tempo com alguma coisa. E aí o jogo tá ali, fácil, é só apertar um botão, eu vou entrar, né? Então tem esse ponto. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que para essa garotada, principalmente os pré-adolescentes e adolescentes que jogam online, a Lore até comentou isso. Ela está perguntando aqui. O jogo tem funcionado como espaço de interação. O jogo virou um ambiente, por eles jogarem online, e aí eles usam fone, usam microfone. Gente, as crianças têm cadeira, fone, é todo equipamento, de interação saudável, Fabiana? Mais ou menos, Célia, porque é um espaço que eles estão interagindo, mas interagindo e jogando ao mesmo tempo. Então, eu não estou inteiro na minha interação, na minha troca. Mas, nesse momento que eu estou isolado em casa, a Célia tem uma função, eu estou ouvindo a voz do meu amigo. Outro dia, num grupo de pré-adolescentes, de adolescentes, eles comentaram assim, outro dia a gente entrou no jogo e a partida acabou e a gente nem jogou. Porque eles entraram numa conversa tão grande que eles pararam de jogar. Que legal. Né? Agora, por que para interagir precisa ser no jogo? Né? Porque muitas vezes as crianças e os adolescentes não sabem usar a tecnologia como nós temos usado para marcar um happy hour. Né?
para marcar aquela festa de Os adultos podem aniversário. atuar aí, né? Os pais, E né? aí é muito importante que a gente perceba por que meu filho está nesse excesso de jogo. É porque ele está sentindo falta de interação. Então eu vou criar espaços outros de interação, mesmo que sejam online, para esvaziar um pouquinho dessa função do jogo, porque aí eu reduzo esse excesso, né? Se o meu filho está jogando demais, esse excesso está vindo por conta desse tédio, dessa falta do que fazer, vamos oferecer outras alternativas. Então, Né? o que você está Se os jogos, trazendo é que é bom que eles se encontrem para jogar, mas que não seja só isso. Né? só Isso que você está isso. trazendo? Uhum. Isso. Porque tem que ter outras alternativas, Célia. Senão eu vou ficar 2 horas jogando. Porque É. cada hora um outro amigo meu entra online. E aí eu vou bater um papo com aquele outro amigo. Né? E é interessante, se você ficar ouvindo às vezes, né? Eles entram juntos, às vezes eles marcam o horário para jogar e eles conversam sobre tudo. Tudo o que está acontecendo. Eles estão jogando e estão conversando. Mas a gente tem que entender que não é o melhor espaço. Eles podem usar outros espaços para isso. Sim. Só que a gente vive num mundo, né, Célia, que a gente nem liga mais para as pessoas, né? A gente ligava para conversar, fazer Não, e ligação. assim, só um comentário assim, engraçado, que algumas pessoas não gostam mais de receber um telefonema, como antigamente, né? Prefere um áudio. Por que que não por que que está ligando? Por que que não manda áudio? Né? Exatamente. Então, e eles estão crescendo nesse mundo. Sim. Né? E a gente precisa ensinar, a gente precisa mostrar essas outras alternativas, essas outras formas de buscar essa interação que não só viu o jogo, porque o jogo está fácil para ele. O jogo é o mundo dele. Então ali ele vai usar. Então ele vai usar para diversão, ele vai usar para interação. A gente tem percebido que eles têm usado também para um desgaste dessa energia. Tá todo mundo em casa, trancado. Ninguém está correndo, ninguém está praticando um esporte. As crianças e os adolescentes é muito difícil falar que vai fazer um exercício em casa. Né? Alguns ainda conseguem fazer um balé, um judô online, mas não é a mesma coisa. Né? E aí eles buscam também nesse jogo essa adrenalina. Porque os jogos eletrônicos, por conta dessa aceleração, né, Célia, essa velocidade, os bonecos correm o tempo todo. Até mesmo as meninas que gostam mais de uma outra plataforma, que cabe uma live para a gente falar sobre isso, que é a tal do Roblox, que tem alguns joguinhos ali, um tal do Adopt, que é sucesso, que elas adotam os bichinhos, aí ficam cuidando do bichinho, aí dá banho no bichinho, dá comida pro bichinho, troca bichinho, faz não sei o quê. Até esse, que a princípio parece menos corrido, é uma rotina louca, porque elas não têm um bicho só, elas têm vários. Eu não aguento, porque aquilo dali é reproduzir a minha vida de mãe de 3. Eu entro no jogo e falo, não, mais eu vou cuidar de bicho agora. Mas elas entram nessa rotina, né? E vai cuidar de um, cuida de outro. Aí elas negociam pets, porque você troca um pet com o outro. Tem uma adrenalina ali, né? Tem um corre-corre, tem um desgaste ali dessa energia. Tanto é que eles saem do jogo cansados. Né? Muitos deles cansados. O jogo é corrido. Né? Então tem também ali um desgaste dessa energia, um desgaste dessa tensão, porque eu entro ali numa tensão, numa coisa de vou terminar, vou conseguir, tem desafios. Todos esses jogos têm metas a serem cumpridas, apesar de não ser igual aquela fase que se perdeu, volta para o começo. Né? Mas tem sempre uma premiação. Se você faz não sei o que, você ganha alguma coisa, você ganha mais um acessório. E você tem que ganhar para você conseguir conquistar outra coisa, porque você vai ter que ter aquele bônus para conquistar aquela outra coisa, né? E aí tem isso, o Sérgio está falando, né, desse desgaste cerebral. É isso mesmo, eles ficam num processamento tão doido. A Gabi falando, eu não aguento cuidar desses bichos. A Gabi também, tem uma menina que joga, né, da idade da minha, da Luísa. E é isso mesmo, é cansativo. Então tem um desgaste de energia ali também. Então o jogo, ele está suprindo aí uma série de coisas que de repente está faltando no dia a dia das nossas crianças. E por último, Célia, nessa quarentena a gente tem visto que o jogo também traz algo que é uma fuga, né? Quando eu entro no jogo, eu entro em outro mundo. Então eu tenho uma fuga ali também emocional, de que ali eu sou o todo-poderoso, ali eu tô com uma arma na mão, que eu destruo tudo que tá me incomodando, que eu mato o coronavírus se eu quiser, né? Até simbolicamente falando.
Então, o jogo também traz essa fuga e essa resolução aí emocional para muitas coisas, Entra no né? mundo da Então, fantasia para fugir um pouco da realidade. e aí, Célia, o vínculo que eu faço com esse jogo é muito além do vínculo da diversão. É um Entendi. vínculo que aí vem a dependência, né? É, Aí volta, vem aquela necessidade de jogar toda hora, porque volta ali eu ao estou que me você realizando. falou antes, né? É o que a criança está fazendo por que ela está querendo o jogo, o que ela está fazendo, né, com o uso do jogo, não é isso? Pois é. E aí é esse olhar que a gente precisa ter como pai, como mãe, como terapeuta, como educadora, Uhum. porque eles chegam pra gente às vezes reclamando: ah, meu filho só quer jogar. Mas por que ele está jogando? Ele tem outras É, alternativas. é, A aquela- gente tem é- que eu buscar entendo esvaziar que eu isso. entendo que hoje, principalmente hoje, as famílias estão num ritmo de vida muito diferente, sobrecarregado, né? É home office, não tenho mais aquela minha ajudante em casa porque eu liberei para não trazer o vírus para mim, então eu tenho que dar conta do meu trabalho em casa, tenho que dar conta do trabalho da casa, é a comida, é cuidar dos filhos, é o colégio em Tudo. casa, né? Ai, não fala não. Aí, Então, aí você fala, vai assim, jogar, porque, é, né? Ali ele é, está ocupado, é, tem o seu é, espaço. é, Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não achar que o jogo é um grande problema. Ele é. não é. O problema é o excesso. Mas por outro lado, tem que ficar ligado nisso, porque por mais que seja cansativo para nós pais, a gente precisa pegar lá no fundo aquele restinho de energia para atuar nesse sentido de mediar essa Sim. história toda, né? Para não E ser tão aí, nocivo para eles. sim, e aí eu diria, Célia, que o melhor caminho é ter esse olhar de qual é a função, que papel esse jogo está cumprindo na vida do seu pequeno ou do seu grandinho, né? Uhum. E tentar ajudá-lo a encontrar outras alternativas, né? A Certo. Lori botou o videogame na função de babá. Quando a gente era mais Isso. nova, a gente falava da televisão, né? Que as babás colocavam as crianças na frente da televisão e deixa ver, né? Deixa Exatamente. ver É. televisão. Hoje é o joguinho, é o celular que as crianças ficam ali, né? Então tem essa função, sim, a gente tem que ter esse cuidado. E aí saber dosar, trazer Isso. alternativas. A criança e o adolescente não vai encontrar essa alternativa sozinho, né? De que outras formas eu posso interagir? De que outras formas eu posso gastar minha energia? De que outras formas eu posso dar conta dessa minha emoção e fugir dessa realidade que não está legal para mim? E Né? em alguns momentos entrar naquela coisa de pai e mãe mesmo, né? Vai ser só esse tempo e pronto, não tem Sim. questionamento, é o que eu estou E mandando e estabelecer acabou. esse limite, ele Exato. é essencial, inclusive para a manutenção dessa saúde, para a manutenção de uma rotina mais saudável, Sim. né? Para evitar essa exaustão e esse cansaço que esse excesso desse mundo virtual oferece para a gente, né, Célia? É. E aí eu diria uma outra dica: não reforçar a importância do jogo e o jogo como prêmio. Porque a gente, como pai e mãe, acaba Hum, fazendo assim: ah, tá, ó, se você não comer, vai ficar sem jogo hoje, exato. não é? Você só vai jogar quando acabar o dever de casa. Uma semana sem o celular. E aí a gente reforça a É. importância desse elemento na vida dos nossos filhos. Porque a gente coloca o jogo, o celular, no lugar de prêmio, Né? Não né? fazer No lugar. barganha, né? Não pode ficar esse tempo todo porque não é bom Não, para você e porque não é pronto. bom para É. você, É. porque não é saudável. Ah, não é Exato. possível que você não saiba brincar de outra coisa, né? É. E aí a gente resgatar isso, porque a gente faz essa barganha. Gente, todo mundo faz. A Lore botou a Vai. mão assim, ó. Eu mesma vi fazendo isso. É a primeira coisa que eu falo, né? Quando eu vejo o banheiro bagunçado, eu falo, acabou, vai arrumar banheiro, não tem jogo hoje, né? E aí o jogo fica naquela posição de prêmio, né? E a É. gente só reforça o quanto esse jogo tem uma função na cabecinha deles de só o lado positivo. É Porque isso ele me aí. diverte, eu encontro meus amigos, eu ali me realizo, não fico pensando nos meus problemas, né? E ali eu gasto energia, É. né? A Gláucia falou aqui, a Gláucia do Maninhos, Gláucia é uma queridona que eu atendo o filho Eu dela. acompanho ela também. Ela falou uma coisa que é importante, né? Acelera a mente, mas e o corpo? Não fica em desequilíbrio com essa mente em outro ritmo. Eu até queria trazer
um assunto que eu conversei uma vez com uma neuropsicóloga, de uma criança que muito tempo nos games, né, nos jogos eletrônicos, e com uma linguagem imatura para a idade. Então, os games estavam prejudicando mais ainda, porque ele adquiriu uma velocidade de processamento imensa, ele processa muito rápido, mas ele não consegue linkar aquilo com a linguagem, entendeu? Então, imagina, né, a confusão que Gera um fez isso tudo desequilíbrio, aí. né, E aí ela Célia? falou Gera agora um essa coisa do desequilíbrio. corpo, né, esse ritmo do corpo. Fala um pouquinho aí, eu estou falando muito. Não, é para você falar também, ó. Você, nessa área você pode falar mais do que eu. E, na verdade, gera um desequilíbrio, e aí, se a gente pensar, quanto mais nova a criança, mais isso é delicado. Se você pegar uma criança, eu tenho a minha de 7 aqui, ela chega num nível de excitação do jogo que ela não consegue ficar sentada para jogar. Ela corre, ela chuta, ela começa a ficar... Né? E aí você vê que ela está num nível de aceleração que não é legal para ninguém. Né? Olha como está esse corpinho, né? Olha como gera aí um desequilíbrio. E os mais velhos chegam nesse mesmo nível de excitação, mas se controlam. Até porque eles estão lá naquela cadeira de gamer, com fone, com não sei o que lá, né? E aí a gente começa a ter outras formas, né, desse corpo manifestar isso. A fala dessa garotada é uma fala acelerada, né? E muitas vezes, né? E aí você como fono pode falar muito melhor, mas é uma fala sem aquela melodia, sem uma... A gente percebe que eles não têm consciência nem do que eles estão falando, né, Célia? Dá uma alterada na prosódia, né? Aquela melodia de fala. Então fica uma coisa muito assim... A palavra me fugiu agora. Meio robotizada uma aceleração, mesmo, né? robotizada. É uma aceleração mesmo, né? Isso, Até para e aí você não organização de pensa. pensamento e para trazer uma ideia encadeada para que o outro entenda. É aquele respeito à troca de turnos mesmo da fala, né? Eu falo, escuto o que o outro tem a me dizer, penso no que o outro vai me dizer para responder. Então, essa aceleração atrapalha toda essa pragmática, né, que é o uso social da linguagem, né? Isso. E isso acontece porque esse jogo ele é tão acelerado, né? Os jogos são tão acelerados e a interação que ele proporciona não é uma interação que contribui para esse desenvolvimento, né, Célia? De escutar, de ouvir, de pensar. É acelerado. É só vocês pegarem, gente, pega esses youtubers que ensinam a jogar. Gente, eu fico doida, eles falam tão rápido, que a gente não consegue acompanhar. E falam vários assuntos ao mesmo tempo. E gesticulam, e pulam na cadeira, e gritam. Porque o nível de aceleração, o nível de excitação é tamanho, né? Que não tem como controlar esse corpo. Eu tô rindo aqui, então é um desequilíbrio. A Miriam Lima tá dizendo que o filho dela falou para ela tirar dessa live. Não tá legal, não tá legal. Não, mas olha só, vamos falar agora para os filhos. Vamos falar para os filhos. O jogo pode ser muito bom. O jogo ele desenvolve a estratégia, o planejamento, né? Um jogo bem utilizado, sem excessos, né? Sem excessos. Você conseguindo entender e usar de forma inteligente esse jogo. Eu quero ganhar, o que eu quero fazer agora? Planejando as suas ações dentro do jogo, ele tem uma função muito interessante. Né? Então, a gente não está dizendo aqui que é para proibir todo mundo de jogar, que jogo eletrônico não serve para nada. Pelo contrário. Se eu falasse isso, eu estaria cometendo um erro tremendo, porque eu uso muito no consultório, né? Para trabalhar pois e existem inúmeros jogos. Memória, consciência fonológica, e as crianças amam. A questão é o excesso. A questão é a forma como a gente acaba usando, né? E aí isso vale para tudo. A gente está falando de crianças e adolescentes que a gente precisa sempre ter esse olhar cuidadoso do uso que eles fazem e do consumo, né? Do consumo que eles fazem com relação a tudo. Né? E o jogo não seria diferente. Então... Serginho está falando aqui, existem muitos jogos que contribuem. Agora eu não entendi se ele está perguntando de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Eu acho que que depois ele complementou história, geografia, sim. Tá. Sim. Hoje, por exemplo, na escola, a gente estava trabalhando sobre jogos. Isso. A gente foi falar, outro dia a gente estava dando uma aula sobre solo, importância do solo, adubação, não sei o quê. O assunto virou para o Minecraft.
Porque no jogo do Minecraft tem um tal de um baú que para a plantinha crescer, você precisa encontrar vários elementos que são os nutrientes, né? Para conseguir adubar aquele solo para a plantinha crescer. Então, assim, o jogo eletrônico também traz oportunidades riquíssimas de aprendizado, de conteúdos, né? Oportunidades riquíssimas de desenvolvimento, até de funções executivas, né? Como tomada de decisão, né? E uma série de outras, memória, né? A percepção, memória de tudo trabalho, isso. então, é maravilhoso para trabalhar, né? Que informação que eu tive agora há pouco, que eu preciso usar para resolver essa questão aqui, né? Então, guardar na Isso. memória aquela informação recente, o jogo trabalha Então, muito isso. eles têm essa função, eles têm um lado extremamente positivo. Eu acho que o que a gente precisa parar para refletir é o excesso. A Né? Glaucia está até perguntando como percebemos o ponto de excesso, né? Como é que a gente chega lá e olha e entende, não, tá demais. Eu acho que é olhar um pouquinho do comportamento dessa criança e desse adolescente. Quando a gente percebe que ele deixa de fazer outras coisas, ou ele realiza inúmeras outras coisas correndo para jogar, né? Quando a gente percebe que o jogo entrou na prioridade do dia... Come né? correndo, toma banho correndo. Para parar, porque está na hora do jogo, para acender um sinal de alerta. Tá? Quando a gente percebe que você está falando com a criança, está oferecendo inúmeras outras coisas, mas ela não consegue desligar aquele jogo, né? Coisas que ela sempre gostou de fazer, né? Vamos jogar uma bola, vamos dar uma volta. Né? Quando sofre muito também por não estar jogando, né? Porque tem criança que sofre, né? Mas tem criança que sofre por tudo, né, Célia? E depende de cada um. Eu tenho umas aqui que é novela mexicana para qualquer coisa. Depende do perfil. Mas quando tem um sofrimento, sim, é um sinal de que esse vínculo com esse jogo, né, passou do vínculo da diversão, né? Passou do vínculo de que eu tô jogando porque eu não tenho o que fazer. Se ele tem outras milhares de coisas para fazer, mas só o jogo serve, tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Vamos acender esse sinal de alerta. E aí, como pai e mãe, né, como educador, vamos ensiná-los a buscar outras alternativas, né? Então, tá sozinho, tá entediado, o que mais você pode fazer? Que outras coisas você pode aprender? Né? E sempre buscando dar esses caminhos, eles sozinhos não vão encontrar. A criança sozinha não vai perceber que, estou sentindo falta dos meus amigos, por isso eu estou jogando, porque eu sempre encontro com eles, estou me sentindo sozinho. Ele não vai fazer essa fala, eu vou jogar porque eu estou me sentindo sozinho. Não, ele fala, vou jogar, tá na hora do jogo. Né? Ou ele não vai falar assim, eu vou jogar porque eu estou muito chateado, estou querendo matar todo mundo, porque eu não aguento mais ficar aqui em casa com esse bando de gente convivendo 24 horas, e eu vou jogar porque lá eu vou poder matar todo mundo. Ele não vai fazer essa fala. Não. Né? Então a gente tem que proporcionar de alguma forma espaços e alternativas para que o jogo também perca essa função, para que esse excesso não aconteça, né? E aí a gente tem que... São sinais, eu acho que são sinais, para cada criança é um sinal diferente, né? A gente percebe isso. E o diálogo é o caminho, né, Célia? É sempre conversando, não está te fazendo bem, né? Observa isso. E eles percebem. No grupo da gente, teve outro dia que teve um menino que fez uma fala maravilhosa. E ele adora jogar, joga bastante. E ele virou e falou assim, teve um dia que eu não joguei e eu vi que o jogo me deixa muito cansado. Depois eu nem consigo dormir direito. Eles percebem isso. Sim. A Marina trouxe aqui um depoimento dela. A minha filha, que inclusive já foi aluna da Fabiana, Clarice, está apresentando bruxismo. E fomos perceber como ela acaba ficando excitada e agitada durante o Roblox. E aí ela entendeu e está dosando. Então é a família fazer isso aí, né? Isso é mediar, isso. É perceber os sinais, né? Tem alguma coisa aí. E aí cada um vai aparecer de um jeito, né? É um Isso. sono, é um sono que está perturbado, né? E aí vem uma série de outras dificuldades de sono. É uma dificuldade de concentração, às vezes, para fazer uma atividade, porque está só pensando que está na hora do jogo, que eu tenho que jogar. Porque o jogo proporciona essa aceleração, né?
e que é natural nesse momento também, né? Ninguém tá 100%, né, Célia? Tá todo mundo aí, é, de alguma forma, tentando se equilibrar. E com as crianças isso. e com os adolescentes não seriam diferentes. E assim como nós, eles vão buscar alternativas para encontrar esse equilíbrio. E o Sim. jogo é a alternativa mais fácil para eles. Então, cabe a nós mediar um pouquinho esse processo de desequilíbrio deles, oferecendo outras alternativas, né? A Bárbara tá falando que César Ibrahim fala muito sobre o papel da autoridade dos pais, que diálogo é tudo. É, E é muito importante, né? Não só nos jogos eletrônicos, no restante todo, né? é. E diálogo, né, Célia? Não é só o diálogo assim de conversar e negociar. Tem coisas que não são negociáveis. Sim, foi assim, nesse sentido até que eu falei, né? Que em alguns momentos É. não pode, o tempo é esse, pronto, E né? pronto. Ah, mas por quê? É Porque isso aquela é o velha história de que saudável. o adulto sabe o que é saudável para a criança e mesmo que ela não aceite, ela precisa se conformar e entender, né? Que vai É, e que são ser, regras. É lógico que não sim. vai ser como era antigamente, não porque eu mando aqui, É né? possível conversar, mas, né? É possível Explicar que não é explicar, saudável. né? E agora, Com eles podem certeza não eles não vão aceitar. entender muito e nem vão aceitar. Ok, né? E aí a gente administra essa frustração. Olha, entendo que você Isso, tá triste, que você queria muito jogar. Olha, mas tem outras alternativas, né? Aí vai vir isso. os adolescentes, já vindo aquele rompante, não quero, porque, né? Sou Aí infeliz fica de mesmo, mau ninguém me humor, entende nessa se tranca no casa. quarto, não fala com ninguém. Ok, é o momento dele também, faz parte também viver isso, né? E aí a Isso. gente vai lá e conversa. Não pode colocar esse jogo nesse lugar de pedestal de prêmio, entrar na barganha, né? E entender que tudo é negociável, porque algumas coisas, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de desenvolvimento, né, dos nossos pequenos e dos nossos adolescentes, não é porque é crescido que a gente também não tem que cuidar, né, Célia? Por isso que Isso, eu falei, você isso. continua tendo aí, né? É, Exato. esse cuidar é a nossa função. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar sempre nesses detalhes e às vezes dizer não, porque é o melhor para você. E eu estou aqui tentando zelar. Pode até mudar de ideia, né? Em algum momento a gente pode, né? Mas naquele momento é a decisão mais acertada. E aí não adianta barganhar e trocar, porque acaba sendo até pior em alguns momentos, Eu né? acredito assim, por experiência própria, né, de quem é mãe, assim, de quem é pai, que não é fácil, né? É difícil, é cansativo, mas é necessário, né? E eu acho que É, se você cria o hábito de conversar, de dar o limite e de explicar, né? Por que é possível e por que não, né? À medida que o tempo vai passando e a criança vai amadurecendo, para ela aquilo vai ficando um pouco mais fácil, ela entender essa é. negociação, entender que em alguns momentos existe o não mesmo, né? A Isso. Marina, que deu o depoimento da Clarice, estava falando que ela e o marido, ela e o pai da filha, sentaram e conversaram e ela super entendeu, assim. Então, é a criança criar o hábito mesmo, né? Isso. E aí é importante a gente também estar muito próximo, né, Célia? Então, senta É. para jogar com seu filho também, Uhum. né? Aprende a jogar, se diverte com esse aprendizado e às vezes também o próprio jogo eletrônico pode ser uma alternativa para esse excesso. Tá jogando demais um jogo, né? Oferece outro. Ah, você está jogando muito esse, vamos jogar esse outro aqui, que tem uma outra lógica, que de repente tem um outro ritmo, né? Isso é uma outra coisa interessante também, porque quando o jogo ele entra nessa função de fuga, né? Essa função aí de interação, eles jogam sempre o mesmo jogo, né? Fica uma Ah, coisa até entendi. compulsiva. A gente beira a Entendi. compulsividade às vezes, né? É só Entendi. aquele jogo. Não Quando troca. passa, quando passa um pouquinho do que está saudável, geralmente tem esse perfil de escolher sempre É aquele o mesmo mesmo jogo. jogo. E aí Entendi. é o mesmo jogo, vira assunto para tudo, inclusive. Né? Ele procura na internet só coisa sobre o jogo, ele só vai ver YouTube do jogo, né? E o jogo vira realmente um excesso, né? O jogo toma conta da vida da criança e do A adolescente. Gláucia comentou, perguntando se os vídeos também tinham essa tendência aí dos jogos, né? Eu lembrei agora do tal do Minecraft, que as crianças gostam muito de assistir aqueles vídeos também no YouTube, né?
Eu já tive paciente que era uma loucura, era o tempo inteiro falando daquilo, porque o vídeo do Minecraft que aconteceu o tempo inteiro. Então, a impressão que dava é que realmente ficava muito tempo Isso. naquele tema ali, né? É uma consequência. Como a gente falou, é uma indústria, né, Célia? Então você tem o jogo, mas você tem também os vídeos do jogo. Tem vídeos muito legais, gente. Olha só, eu tenho crianças que assim, é TDAH, né? Não aprende. Na escola não aprende nada, mas ele consegue aprender tudo do jogo. Ele vai na internet, ele pesquisa, ele entra lá, ele assiste um vídeo, ele vê como é que o youtuber lá jogou, e anota as dicas que o youtuber dá e vai no jogo e faz o que o youtuber falou. Olha, viu? Então, olha, tem um processo aí de aprendizado também, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque se só faz isso, né? Onde que eu vou ter espaço para um outro aprendizado? Onde eu vou ter espaço para uma interação social? Né? Onde eu vou ter espaço para interagir até mesmo dentro de casa, gente. Então, e a criança que já tem esse perfil de dificuldade de interação social, aí mesmo que ela vai buscar algo que seja confortável, porque não vai trazer situações de embate, não vai trazer situações em que ela precisa estar em evidência, ela vai ficar só ela e o vídeo ali, jogo. né? E o jogo, né? E aí o vídeo, ele vai ocupando esse espaço também. Então, até inclusive, é um perfil de criança que você precisa ficar mais de olho, né? Se é aquela criança mais fechadinha, mais tímida, né, Fabiana? Sim, com certeza. Porque ali pode estar sendo uma fuga para muitas coisas, né? E ali... e aí hoje, aí cabe outra live, né, Célia? Porque hoje a gente fala muito... Esse mundo... Nós temos 18 minutos. 18 então dá tempo. 18 nada, nós temos 8 minutos. Meu Deus! Mas esse mundo, e as crianças vivem isso muito mais do que a gente, né? A gente tem uma identidade já formada, né? A gente tem a nossa personalidade, a gente sabe, né, das nossas preferências. A criança é um sujeito, é um indivíduo em formação, né? E ainda, né, aquela coisa meio fluida, né, de quem sou eu. E esse mundo digital te permite assumir múltiplas identidades, né? E eles vão criando isso. Lá eu vou ser quem eu quero ser. Quem eu quiser. Outro dia eu estava conversando, a Renata estava comigo no grupo. E aí eu falei assim, gente, por que tem tanta skin? Skin é o personagem, o avatar, o personagem no jogo lá do Fortnite. A pele, né? A skin lá Por que tem tanta mulher? Porque o perfil que joga o Fortnite é muito mais masculino. Por que tem tanta mulher? Aí um menino virou para mim e falou assim, 13 anos, virou para mim e falou assim, olha só, quando a gente joga com uma skin feminina, eles não matam a gente logo de cara, acha que pode ser uma menina. A skin feminina é menor, o corpo, o desenho é menor, então chama menos atenção correndo no jogo. Então os meninos jogam com skin de menina. Então, no jogo é melhor ser menina. Célia, olha quanto conteúdo tem aí, Célia. Muita coisa. Entendeu? Então, você vê. Com seu olhar de psicóloga, você vai achar coisa pra Fico doida. Então, assim, e o jogo vai fazendo isso. O jogo que as meninas jogam, esse dos pets, né? Eu tô ali numa função materna. Sim, totalmente. Né? Mas eu posso ser um menino, eu posso ser uma menina... Né? Tem um outro joguinho que elas adoram, que você entra, tem hora que você é o policial, tem hora que você é o assassino, tem hora que você é a vítima, você sabe que você vai ficar correndo no jogo, mas você não é nem policial nem assassino, então você vai morrer. Né? A Bárbara tá falando aí, nossa, tema para outra live mesmo, Fabiana. Pois é, então permite, eu falei que era tema voltada, porque permite que você tenha múltiplas identidades, imagina isso numa cabecinha em informação. Eu acho assim, isso tudo que você falou aí, desse olhar psicológico em cima das escolhas para o jogo, não que seja ruim escolher ser menina, mas o que tem por trás dessa escolha, né? Estou escolhendo isso por quê, né? Então, você olhar a criança como um todo, não tem que ter preconceito também porque está escolhendo porque é menina, né, Fabiana? Não é nem mas, esse assim, intuito. Eu estou falando mais porque as pessoas podem pensar com essa viés, questão de gênero, né? E que não é isso. Isso que a gente está falando, não é disso. Da possibilidade de eu ter inúmeras identidades, né? E de eu exercer a minha personalidade de uma forma fragmentada,
né? Isso. Num mundo que pra gente é diferente. Nós somos imigrantes digitais. A gente consegue separar o que é real do que é virtual. Essa garotada já nasceu nesse virtual. E eles estão se Alguém comentou formando, isso, acho que foi Glaucia, que eles já nasceram né? no mundo virtual. Isso aí. São os nativos digitais. E aí é uma outra forma de pensar. Então, Sim. essa personalidade está sendo construída nesse múltiplo, né? Com todas essas alternativas e nessa fragmentação. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? De como é que é isso? Que imagem que seu filho está colocando? Quem é ele no jogo? Né? Gente, é simples ver, olha o perfil no WhatsApp do seu filho. Qual a figura que ele colocou? Eu tenho meninas, às vezes, de 6, 7 anos, que você olha a figura que está lá e fala, é fulana? Porque escolheu um personagem super sensual, né? Todo Na sexualizado. verdade, é ter isso organizado, né? E entender os motivos, né, pelos quais eu escolhi aquele personagem ali. O que eu estou Né? projetando E ali, não né, ficar Célia? perdido dentro daquilo, né? É, É isso que talvez porque tenha que essas ficar de escolhas, olho. né, são nossas projeções e Fabia, no jogo faltam isso acontece 3 também, né? minutos. Vamos ter que nos 3 minutos. despedir. Vamos nos Eu despedir, quero agradecer a dar, todos. isso aí, dar boa noite para todo mundo, agradecer a todos, dizer que a live vai ficar gravada lá no nosso perfil do Instagram, no perfil do Estímulo, e que as lives estão lá no YouTube, essa também vai lá para o YouTube, quem quiser acessar lá depois também pode acessar. A gente demora um pouquinho assim para colocar, não é assim imediato, né, no YouTube, mas ela vai para lá também. Mas no Instagram já fica lá na hora. Te agradecer muito, Fabiana, amei. Foi muito legal, muito boa. O pessoal tá pedindo outra aí, ó. Outra live. Vamos fazer, vamos fazer. Mandem as perguntas, porque aí a gente tenta A organizar, gente né, pode Célia? organizar e focar aí no que vocês têm mais interesse em saber. Porque eu acredito que é um tema bem atual. Eu acho que muitas famílias sofrem para lidar com isso, para organizar isso dentro do ambiente familiar. E podendo ajudar, né? Com certeza. E a É gente pensa possível. junto, né? Porque na verdade não tem receita de bolo. Mas aí a gente Sim, tem esse olhar cuidadoso, reflexivo, né? E também refletindo sobre a nossa função enquanto, né, responsáveis, enquanto mãe, enquanto pai. Eu acho que essa troca é que é rica, porque aí a gente vai se ajudando de alguma sim. maneira. A Kelly está perguntando qual é o endereço que a live estará. No estímulo, @estímulo.psicomotor. É esse mesmo que você está assistindo a live. E no Isso, Instagram é estímulo psicomotor. A Lori botou aí, ó. isso. Obrigada, A Laura Lori. já botou. Então é isso, gente. Queria agradecer muito todas as pessoas queridas que estão aqui. Sim. Lancem perguntas que a gente se empolga para outra, né, Isso Célia? aí, Ou a isso gente aí. faz algumas postagens, a gente pode Isso aí. pensar em rodas de conversa, o que for, a gente tá Com aí para certeza. discutir, para crescer junto. E vamos jogar também, né, gente? Porque faz bem Vamos. para a gente também, né? O Sim, jogo também é diversão, sim. né? É só saber dosar, né, e Isso usar da aí. melhor forma, Isso aí. certo? Beijão Ó, para todo mundo, está quase acabando. Então vamos encerrar, beijo, né? Para não fechar assim na Célia. cara da gente. Obrigada, Fabi. É, Foi ótimo. Amei. Obrigada a beijo. todos. Beijão.